Os irmãos Michel e Edmond Navratil sobreviveram ao naufrágio do Titanic, ao contrário do pai, que os acompanhava. Os três estavam na segunda classe do navio quando ele bateu e afundou. Por serem muito pequenos, ninguém sabia suas identidades, e eles foram apelidados de Louise e Lola, os órfãos do Titanic. Estima-se que 10 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Além delas, uma quantidade gigantesca de animais, como cavalos, cachorros, burros e mulas também sucumbiram nos conflitos. Nesta imagem, soldados prestam homenagem a esses fiéis companheiros até na hora da morte. Francis Mellers, um piloto da França, corta os cabelos antes de partir para uma missão durante a Segunda Guerra Mundial. A foto foi feita em Essex, na Inglaterra. O soldado francês Georges Blind foi capturado em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele se recusava a entregar seus companheiros, mesmo sob a mira de vários soldados. Ele sorria durante a foto. Blind acabou sendo poupado e enviado a um campo de concentração, onde morreu mais tarde. O japonês Shigeki Tanaka venceu a Maratona de Boston, nos Estados Unidos da América, em 1951. Se esse fato já é digno de aplausos, saiba que Tanaka sobreviveu ao ataque atômico em Hiroshima, 6 anos antes. O público, entretanto, o recebeu em silêncio na linha de chegada. Mulheres e adolescentes do Japão prestam homenagem a um grupo de kamikazes pouco antes de eles partirem para suas missões suicidas durante a Segunda Guerra Mundial. Kamikaze eram os pilotos de aviões japoneses carregados de explosivos, cuja missão era realizar ataques suicidas contra navios dos aliados nos momentos finais da campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. No auge da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, os dois países colaboraram para a missão espacial Apollo-Soyuz. Essa foto com o cosmonauta norte-americano Donald Slayton e o astronauta soviético Alexei Leonov é um marco para a história da conquista espacial. Soviéticos e americanos incentivaram o desenvolvimento científico, realizaram expedições tripuladas ao espaço e, como ápice dessa disputa, foi organizada pelos americanos, uma expedição que levou o homem à Lua em 1969. Em 1864, um grupo de samurais e embaixadores japoneses estava a caminho de Paris, durante a missão Ikeda, quando pararam em Cairo, no Egito, para apreciar um dos monumentos mais emblemáticos do país, a Esfinge de Gizé. O objetivo da missão era negociar o desejo do Japão fechar novamente o país à influência ocidental. Ikeda Nagaoki, ele foi, aos 27 anos, o chefe da segunda embaixada do Japão na Europa. Nagaoki partiu com uma missão de 36 homens em um navio de guerra francês, passando em Xangai, Índia e Cairo pelo canal de Suez. Ele finalmente chegou a Marselha, e depois a Paris, onde se encontrou com Napoleão III, e com Philippe Franz von Siebold. Ele se hospedou no Grande Hotel em Paris. Crianças sorriem ao lado de um soldado britânico, em 1981, durante conflitos na Irlanda do Norte. O conflito na Irlanda do Norte, também conhecido em inglês como Tea Troubles, foi um conflito de grande violência pelo Estatuto Político da Irlanda do Norte, que causou grande perda de vidas durante a segunda metade do século XX. Tratava-se, em primeiro lugar, da população protestante, maioria, em favor de preservar os laços com a Grã-Bretanha, e do outro lado a população católica, minoria, em favor da independência, ou da integração da província com a República da Irlanda, ao sul, país predominantemente católico. Ambas as partes recorreram às armas, e a província mergulhou em uma espiral de violência, que durou desde o final da década de 1960 até a assinatura do Acordo de Belfast, ou Acordo da Sexta-feira Santa, em 10 de abril de 1998, que estabeleceu as bases para um novo governo, em que católicos e protestantes compartilhassem o poder. No início de 1930, os cachorros começaram a passar por adestramento intensivo do exército da União Soviética e foram usados na Segunda Guerra Mundial. No processo original de utilização de bombas nos cães, o animal deixava o explosivo próximo ao alvo e se retirava para que a bomba fosse detonada por um cronômetro.
Porém, ao perceberem a ineficácia da ação, os soldados começaram a explodir os dispositivos enquanto ainda estavam acoplados ao animal, levando milhares de animais à morte. Este mesmo treinamento foi realizado pelo Exército dos Estados Unidos da América em 1943. Além dos cachorros, outro animal utilizado na guerra foi o pombo. A Primeira Guerra Mundial foi centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e foi até 11 de novembro de 1918. Esse conflito envolveu várias potências mundiais, que se dividiram em dois grandes grupos, sendo os aliados e os impérios centrais. Além dos soldados, foram usados mais de 20 mil cães no exército. Esse bulldog francês fez parte do 11º Batalhão de Engenheiros dos Estados Unidos da América. Eles foram uma das primeiras unidades americanas a ir para o combate. Esse cachorro foi uma distração para os homens na guerra. Ele se movimentava pelas trincheiras e levava cigarros aos soldados, além de ser uma companhia e distração. Chamado pelo nome de Mutt, foi ferido 2 vezes, mas continuou seu trabalho. Haggis era um cão da raça Terrier, que se afeiçoou aos soldados americanos, que o alimentavam e lhe davam carinho. No campo de batalha ele retribuiu o favor. Ele foi ensinado pelo primeiro sargento, James Donovan, a entregar mensagens. Essa entrega bem-sucedida de mensagens salvou a vida de milhares de soldados. Ele aprendeu também a alertar sobre bombardeios de artilharia. Essa é a cadela Pili. Ela foi adotada pelos militares na Pensilvânia e foi com eles para a França, onde lutou e foi envenenada por gás. Ela era uma cadela de guarda muito boa e vários ataques alemães foram interrompidos por sua audição aguçada, que alertava a chegada do inimigo. O Sargento Stubby foi o cão de guerra mais condecorado da Primeira Guerra Mundial e o único, até hoje, a ser promovido a sargento por bravura em combate. Ele alertava seus homens sobre ataques de gás, alguns minutos antes de eles acontecerem. Ele também capturou um soldado alemão sozinho, e depois de se separar de sua tropa ele ficou com os franceses por um tempo. Sua retirada do fronte se deu por ferimento em combate, uma granada alemã feriu seu peito e sua pata dianteira. Durante sua estadia no hospital militar, o cão sargento aumentou a moral dos britânicos feridos de guerra. Viveu com o seu dono até o ano de 1926. Logo após sua morte, seu corpo foi dissecado, embalsamado e hoje está em exposição em um museu.